Olá você, como vai? Eu sou Marcelo Goulart, professor de Física da Escola SESC de Ensino Médio. Nossa aula de hoje será sobre estática. Vamos lá? Esse conteúdo é uma das partes da mecânica com mais aplicações práticas. O desenvolvimento dessa área permitiu construir máquinas capazes de multiplicar a força exercida pelos humanos. Aqui estudaremos o equilíbrio estático dos corpos extensos, isto é, situações em que eles não apresentam nenhum tipo de movimento macroscópico em relação a um dado referencial, que bastante frequentemente é o solo. Muitas são as estruturas em que o equilíbrio estático tem de ser garantido a fim de que sejam evitados os acidentes. Essa preocupação é constante, por exemplo, durante a construção de edifícios, pontes, navios e aviões. Tá? Então, para além desses que eu citei, o equilíbrio estático também pode ser usado para a construção de abridores de garrafa e até mesmo de ferramentas, como a chave de fenda ou a chave Phillips. Quando essa luminária foi fixada no teto, certamente ninguém teve a preocupação de que seu equilíbrio pudesse ser comprometido por uma possível rotação. Percebam que a rotação não é um fator relevante nessa situação, pois para o equilíbrio acontecer, basta que a tração exercida pela corrente suporte o peso do lustre, sem se romper, e que a fixação no teto seja bem feita. Nesse caso, o lustre pode ser considerado uma partícula suspensa na extremidade da corrente. Como foi visto na dinâmica, um ponto material está em equilíbrio em relação ao referencial quando se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a esse referencial. O repouso corresponde ao equilíbrio estático, enquanto o movimento retilíneo uniforme corresponde ao equilíbrio dinâmico. Recorde que a condição para um ponto material estar em equilíbrio em relação ao referencial é que a resultante das forças que nele atuam seja nula. Então aqui a gente vê quais são as forças, né? Então aqui eu estou representando o lustre por essa esfera. Ela tem massa, portanto tem a força-peso. E aqui tem a força de tração exercida pela corrente. Tá? Como ele está parado, né? Nem sobe nem desce, então essas forças em módulo elas são iguais, tá? Então T menos P tem que ser igual a zero, logo o módulo de T tem que ser igual ao módulo de P, tá? Mas isso a gente já sabe. Considere agora a situação de repouso ilustrada na figura a seguir. Nesse caso, há uma grande chance dos cabos de sustentação estarem fazendo forças diferentes para manter o equilíbrio estático, concordam? O que vocês acham que ocorrerá se tirarmos todas as plantas, exceto a última da direita? Bem, certamente produziria uma rotação na barra em torno do fio de sustentação à direita, esse aqui em cima, e o vaso de planta cairia. Vejam que o sistema não depende apenas das massas, mas também das posições em que elas se encontram. Claramente devemos nos preocupar se os cabos serão capazes de sustentar os pesos da barra de cada planta e também em qual posição devemos pendurá-las para que não resulte em uma rotação da barra. O equilíbrio da barra representada na figura anterior se enquadra na estática de corpo extenso, porque os efeitos produzidos por uma mesma carga dependem da posição em que ela é colocada. Além disso, é importante destacar a possibilidade de ocorrer rotação em torno de um ponto. Por tudo isso, a barra não pode ser encarada apenas como um ponto material. O corpo extenso está em equilíbrio quando satisfaz as condições de equilíbrio de translação e rotação. O equilíbrio de translação já vimos. Agora precisamos aprender sobre o equilíbrio de rotação. O momento escolar de uma força, representado pela letra MF, também conhecida como torque, né, letra grega tau, é a grandeza física responsável pela medida da eficiência de rotação produzida por uma força de um corpo extenso. O que as imagens têm em comum? Primeiro, podemos ver uma aplicação social da engenharia que usou conceitos físicos para promover a inclusão social em brinquedos, como nessa gangorra aqui à esquerda. Percebam que a garotinha é capaz de sustentar os pesos da sua colega, da cadeira de rodas e de toda a estrutura de ferro que serve como uma plataforma de segurança. Ao lado, vemos um cano de ferro que prolonga o tamanho da chave de roda para a remoção de um parafuso emperrado. Bem, o que elas têm em comum? Vou dar uma dica.
A resposta está no tamanho da alavanca que foi aplicada no ponto de apoio. Esse aqui é o tamanho da alavanca, né, nesse sistema, e aqui é o tamanho da alavanca nesse outro sistema. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Bem, o momento escalar de uma força MF, também conhecido como torque, é dado pelo produto entre a força F e a sua própria alavanca, ou braço de força D, medido em relação ao ponto de referência de rotação que nós identificamos como O. Preste muita atenção, pois o braço da força ou alavanca deve ser medido como a distância em linha reta entre os pontos de referência de O, de rotação O, e a reta imaginária que contém a força. Então aqui a gente tem que traçar duas linhas retas, uma que passa pelo ponto O e a outra que passa pelo ponto F. Para você medir a distância de um ponto a uma reta, lembra que a gente tem que pegar a distância de uma reta que é perpendicular à outra, né? Então, essa distância aqui é o que a gente chama de braço de força ou alavanca da força. Os sinais aqui, mais ou menos, dependerão do sentido da rotação em relação a essa força, em relação a esse ponto O aqui. Por exemplo, essa força F aqui, como ela aponta para lá, né, esse sistema, se fosse todo rígido, ele giraria nesse sentido aqui, ó, que é o sentido oposto ao ponteiro do relógio, ou seja, no sentido anti-horário. Então, o momento de força dessa força F em relação ao ponto O de rotação seria positivo. Bem, aqui eu tenho um outro exemplo, a mesma chave, né, para apertar aqui o parafuso, e tenho duas alavancas possíveis. Então, por exemplo, no momento A, a pessoa pegou nessa posição, e no momento B, a pessoa pegou nessa posição. Perceba que quanto maior a alavanca, ou seja, aqui eu tenho uma linha reta que passa pela força exercida pela mão da pessoa, aqui eu tenho uma linha reta que passa pelo ponto O, que é o ponto de rotação, e aqui eu tenho a distância perpendicular entre essas duas retas. Então, quanto maior for o braço da força, que é essa distância D aqui, maior será o quê? A eficiência de rotação. Então, eu vou fazer uma força muito menor para poder fazer a mesma rotação, né, que nessa situação aqui. Só que aqui eu teria que fazer uma força muito maior. A unidade de medida do momento de força é o newton-metro, porque a unidade de força é newton e a unidade de distância é metro. Tá? Então, é esse newton-metro. Agora já temos as ferramentas necessárias para definirmos as condições de equilíbrio de um corpo extenso. Vamos lá? Já vimos que para um corpo extenso estar em equilíbrio, é necessário satisfazer duas condições. Uma referente ao equilíbrio de translação e a outra ao equilíbrio de rotação. Bem, aqui, o módulo da força resultante aplicada no sistema tem que ser igual a zero, e aqui a soma algébrica dos momentos escalares de todas as forças coplanares, que estão no mesmo plano, né, em relação a qualquer eixo perpendicular, a esse plano deve ser nula. Lembrando que devemos considerar nas contas os sinais das rotações, positivo para o anti-horário e negativo para o sentido horário. Não devemos esquecer também que as forças que apontam para cima ou para a direita são consideradas positivas, enquanto as que apontam para baixo e para a esquerda são consideradas negativas. Se o corpo extenso for homogêneo, isto é, se tiver a mesma densidade de massa em todos os pontos, devemos considerar, para fins de cálculo do momento de força, que toda a sua massa esteja localizada no centro de massa, que vai ser representada pelo cm. Para superfícies regulares, o centro de massa coincidirá com o centro geométrico, que é o cg. Tá? Bem, gente, é o seguinte. Por exemplo, um cabo de vassoura de madeira, né? Então, a gente pode considerar um cabo de vassoura como um corpo extenso homogêneo, tá? E aonde que eu vou representar, né, a massa, né, para eu colocar a força-peso? Porque eu tenho que saber aonde eu vou colocar a força para medir o braço da força. Lembram disso? Então, nessas condições, quando o corpo é homogêneo, né, o centro de gravidade coincide com o centro geométrico. Então, aqui por simetria, né, é exatamente no centro do cilindro. Tá? Se fosse uma esfera, seria no centro da esfera. Se fosse um disco, no centro de um disco.
tá? Fosse numa placa, no centro dessa placa, e por aí vai, cilindro e cubo. Bem, vamos fazer um exercício aqui. A força F de módulo 20 N e os pontos A, B e C estão todos no plano do papel, ou seja, aqui no plano da tela, né? Os pontos representam as interseções entre o plano de papel e 3 eixos perpendiculares a ele. Convencionando o positivo dos momentos anti-horários, calcule o momento escalar de F em relação a B e C. A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar duas retas perpendiculares, né, à reta que tem a força e o ponto em questão. Então, eu vou primeiro fazer com o ponto A, tá? Então, aqui eu vou passar uma reta que contém o ponto A e uma outra reta que contém a força. Essas duas retas são perpendiculares entre si, né? Então, eu consigo medir o braço dessa força em relação a esse ponto A, tá? Então, a distância desse ponto à reta que contém a força, que é medida, né, nessa linha perpendicular aqui, ela tem 3 metros, tá? Agora eu tenho que saber para onde que vai girar. Ora, se eu pegar essa força aqui, se isso aqui for um eixo, né, e aí que poder girar tipo livremente, né, tipo uma arruela aqui, se eu soltar esse sistema, ele vai girar nesse sentido aqui, ó. Que sentido é esse? É o sentido horário, tá? Então, por convenção, se girar no sentido horário, o sinal é negativo, tá? Então, eu tenho menos 20 vezes 3 igual a menos 60 Nm. Eu agora vou fazer o mesmo procedimento, né, com o ponto B. Vou manter a reta passando pela força F, né? Percebo que a reta B também é perpendicular à reta que contém a força F. Então, o braço da força vai ser exatamente, né, a distância entre o ponto e a reta, que dá 2 metros. Eu agora tenho que entender que em relação a esse ponto B, esquece agora o ponto A, agora eu estou no ponto B. Se eu soltar esse sistema, a força F vai girar nesse sentido aqui, ó, tá? É como se só existisse o ponto B, ok? Então aqui eu tenho tipo um prego, uma arruela, aqui eu tenho um eixo, né? Segurando aqui essa reta contendo a força. Então, se eu soltar esse sistema, ele vai girar nesse sentido. E que sentido é esse? É um sentido anti-horário, né? É um sentido oposto ao ponteiro do relógio. Então, o momento de força para esse sentido vai ser positivo. Calculando, né, vai dar 40 Nm. Bem, por fim, veja que a força F, né, e o ponto C, olha, se eu passar aqui uma reta que contém o ponto C e uma outra reta que contém a força F, essas duas retas vão ser sobrepostas e paralelas. Então, eu não consigo medir a distância do ponto C à reta, porque o ponto C está na mesma reta que a força F. Tá? Então, a distância nesse caso é 0. Então, se o momento de força é o produto da força pelo braço ou pela alavanca, né? E se essa alavanca vale 0, então o momento de força aplicado ao ponto C vai ser nulo. Ok? Bem, vou fazer mais um exercício com vocês. Uma barra prismática homogênea B de comprimento igual a 4 metros e peso igual a 100 newtons apoia-se sobre uma cunha C, colocada a meio metro de A. A barra fica em equilíbrio como representa a figura, quando um corpo X é suspenso em sua extremidade A. Calcule o peso X e a reação da cunha C sobre a barra. Bem, primeiro a gente deve usar, né, a condição de equilíbrio de translação. E a gente sabe qual é, né? O módulo da força resultante é igual a 0. Então aqui eu já vou desenhar as forças. Percebam que a barra tem massa, né? Mas a barra, né, ela é aqui uma superfície regular, então o centro de massa coincide com o centro geométrico, com o meio da barra. Eu sei que essa barra tem 100 newtons de peso, então aqui eu vou representar, né, a força-peso da barra. Aqui eu vou representar
a força Px, que eu quero descobrir no item A, e aqui eu vou representar a força normal em C, que a gente chama de reação. Uma outra coisa que a gente deve escolher é o ponto de referência de rotação, que nada mais justo que seja aqui em C, né? Que é onde está apoiada a cunha, né? Bem, então, força para cima positiva, força para baixo negativa, eu tenho aqui mais NC, menos PB menos PX igual a zero. Então aqui ó, eu já tenho uma relação, né? Eu sei o peso da barra, então eu vou substituir aqui. O PX eu não sei, vou passar para o outro lado já substituindo os valores. Não há mais nada o que fazer com o equilíbrio de translação, vamos partir agora para o equilíbrio de rotação. Então a gente vai usar a condição de equilíbrio de rotação. Vamos passar linhas aqui ó, pelas forças e pelo ponto ser escolhido como referencial de rotação. Bem, percebam que assim fica muito mais fácil a gente descobrir os braços, né, de força, ou as alavancas de força. Porque se essa barra toda tem 4 metros, a metade dela tem 2. Se o corpo X está a meio metro de C, e daqui até aqui tem 2 metros, então eu sei que C até o centro de massa tem 1,5 metro. Em torno de C, perceba que a força PB produz uma rotação horária. Então vamos lá. Então esquece essa força aqui, olha só para o peso da barra. Bem, se eu tirar essa força Px aqui, ó, essa barra vai girar, ela vai cair, fazendo esse movimento de rotação aqui, ó, que acontece no sentido horário, certo? Então é uma rotação negativa. Agora, se eu esquecer essa força aqui, tá? E considerar apenas a Px, o que vai acontecer? Essa barra vai girar nesse sentido aqui, ó. E que sentido é esse? É um sentido oposto ao ponteiro do relógio. É um sentido anti-horário. Logo, uma rotação positiva, tá? Bem, vamos às contas agora. Então, a condição é essa, né? A soma dos momentos de forças deve ser nulo. Então, eu devo levar em consideração os sinais. Isso é muito importante. Então, aqui, ó, menos PB vezes DB, ou seja, né, o momento de força do peso da barra, mais o momento de força da reação C e o braço da força C, mais o momento de força do peso X, né, do PX, e o braço de força do peso do PX. Tá? Perceba que eu já coloquei zero aqui no C. Por quê? Porque a reta que passa pelo ponto C é a mesma reta que passa pela força, ou seja, eu não consigo medir a distância do ponto à reta porque o ponto está contido na reta, ou seja, a distância é nula. Substituindo os valores, né, eu tenho aqui, ó, passei esse conjunto para lá, né? Então 100 vezes 1,5 dá 150, só que aqui é menos 150, passei para o outro lado trocando o sinal, né? E quando passo dividindo por 0,5, todo número dividido por 0,5 é o dobro, né? Então Px é igual a 300. Bem, agora retomando, né, a equação anterior e substituindo, eu chego ao valor da reação C, né?